rapaziada! Eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hambúrguer Perfeito. Estamos quase chegando no episódio número 100 do podcast. A gente vai fazer uma coisa especial, eu não sei. Esperem até lá, a gente vai ver se faz alguma coisa ou não. Pode ser que não, pode ser que sim, né? Vamos saber. Galera, hoje vocês já viram um assunto que será tratado, um assunto muito legal, a gente recebe muita pergunta sobre isso e a gente trouxe aqui dois caras que têm muita experiência no hambúrguer e justamente também nessa questão de construção de sabores, porque são dois consultores de mercado, os caras criam coisas para os outros, o que é maravilhoso. Então vamos apresentar aqui a rapaziada. Filipão. E aí, Fala, mestre, tudo meu bom? amigo. Tudo bem? Rafa Fala, Moura, como é que é? De Moura Moura da da Silva. Vocês vão conhecer mais como Rafa Mouzil. Mouzil. Lá no Instagram tá Ramouzil. Ramouzil. Exatamente. Galera, muito obrigado Ô, prazer estar de novo, né? Junto. por participarem aí desse podcast. Eu acho que vai ser bem legal para vocês passarem umas dicas pra galera também. Antes da gente começar a brincadeira, primeira pergunta, apresentar com mais clareza pra galera quem são vocês. Gostaria de falar aqui do pessoal da Seara Food Solutions, que tá aqui no nome Food Solutions, né? Uma solução de food. Vocês já usaram alguma coisa deles? Já. Na Já. vida? Já. Bastante, né? Hoje em dia os caras tão pesados Então. no mercado, né, mano? Eles são patrocinador do Burger Tour também, a gente usou bastante produto. Ah, é verdade, eles estão fortes no Burger Tour. Verdade. Muito produto bom, né? O que nos leva a entender que a Seara está olhando para o mercado de hambúrguer com muito carinho, porque Burger Tour, Hambúrguer Perfeito tá aqui no meio, Sim, sem contar que os produtos de fato são incríveis. muito bom. Quer saber mais dos produtos da Seara? Tem o e-mail seara@foodsolutions.com.br. Temos também o pessoal da Consumer, que está aqui, as nossas queridas canecas. O pessoal da Consumer, que é um sistema de gestão para restaurantes. Vocês já viram, o pessoal que acompanha aqui o canal, a gente, cara, já invadiu uma porrada de hamburgueria e já mostramos várias vezes a Consumer está nas hamburguerias. Então, os caras realmente conhecem o nosso meio. E se você quiser mais informações, curiosidade, tem o QR Code que vai ficar na tela aqui, o episódio inteiro. Você pode entrar lá e, se você quiser se inscrever, fazer o seu cadastro lá no Consumer, código Hambúrguer Perfeito, dá um descontinho. Finalizando nossa trinca de patrocinadores, a galera da McCoys. Esse aqui vocês conhecem bastante também, já usaram, né? Vou usar agora, inclusive. Numa hamburgueria. É mesmo? Vou. E nas que você já deu consultoria, quase todo mundo usa. Quase todo mundo. Mano, não tem. Os caras realmente revolucionaram. Saiu daquela marca que dominava, né? Sim. E aí, tipo, porque o produto é muito acima mesmo da média de mercado. Outro produto, né? Outra pegada. Outra coisa. Então, Pickles McCoys, tanto para você ter na sua casa quanto na sua hamburgueria, é o preferido de todo mundo que está nessa mesa. Rapaziada, vamos que vamos. Bora! Vamos lá. Eu gostei da sua camiseta, mestre. Isso O que aqui é esse negócio aí? Essa é da primeira loja do McDonald's. E eles têm um museuzinho lá que você compra, é isso? Tem um museuzinho e até uma história legal. Manda. A gente foi na viagem lá agora, eu e o Pedro, a gente parou pra conversar. Pedro do Pão com Carne. Exatamente. A primeira loja do McDonald's é a única loja que não é do McDonald's e os caras tentam fechar de todo jeito. Que? Como assim? Porque eles têm a única placa do McDonald's que não é propriedade do McDonald's. Aí é um cara que comprou o terreno, Uau. onde foi a primeira loja, e ele montou um museu colaborativo. Onde a galera que leva as coisas do mundo inteiro, e ele vai montando, juntando coisa. E o museu não é oficialmente do McDonald's? Não, eles tentam acabar com o museu. O McDonald's tem umas coisas, cara. A gente adora McDonald's, eu sei aqui, todo mundo gosta. Muito. E eles têm umas coisas que falam, mano, é uma homenagem aos caras. Mas sabe o que acontece? Eles não monetizam aquilo. Pelo que eles contaram é o seguinte, né? O McDonald's trabalha numa linha hoje que, pra eles, existe o McDonald's só depois do Ray Kroc. Ah, entendi. E o museu conta a história como realmente é. Mesmo porque E fala fizeram o dos filme. irmãos, tudo. É. E eles não gostam, porque pra eles o McDonald's depois do Ray Kroc. Antes disso não tem McDonald's. Entendi. Tanto que assim, tem a segunda loja, que é a famosa, que tem no filme lá, dos Arcos Dourados, Uhum. tudo. Eles queriam acabar com a loja, não acabaram porque a cidade fez um apelo Olha que doideira, mano. para não acabar com a loja. Aí é a única loja que continua das antigas. Que tem os dois arcos que na por um beirada tempo do- foi o logo deles, né? Que tem um risco, assim. Isso. Os dois. Sensacional. Filipão, fala pra rapaziada meu. rapidinho.
A gente tem pouco tempo hoje Vamos, para um assunto bora. incrível. Passa um pouquinho da sua história pra galera, o que você já fez e o que você tá fazendo hoje. Bom, rapidão, já fui chefe em São Paulo da Cachaçaria Água Doce, 3 anos, plantei 3 lojas. Tenho pós-graduação em gastronomia na FMU em 2009, primeira turma. Depois disso, trabalhei em navio de cruzeiro em 2010, né, na Royal Caribbean, e fiz o ano passado de novo na Princess. Aham. Fiz aí questão estrutural para Até ver. com uma jaqueta viajar. norueguesa. Você viu? É, Tô importada. Os caras são Bernardino, Não é? Noruega. Isso aqui é Hering mesmo, pessoal. Tudo certo. E eu acho que o maior case realmente foi a hamburgueria, né? Do Chef Burger, De Taubaté. 2014. Foi quando a gente se conheceu. Aham. Que eu tive lá por 5 anos, né? Foi 5 anos de 5 chefe? anos, 2015 a 2019. Caraca. E quanta coisa a gente fez, né? A gente fez uns... Muito. Fizemos Além muita da... bagunça, né? Fizemos eventos bem Eventos legais lá no gigantescos lá, interior. né? E a partir disso, de 2000 e... na pandemia pra cá, aí consultoria. Consultoria São Paulo, Ceará, Minas Gerais agora, recentemente. Aham. Fiz 2 projetos no Ceará grande, que eu fiquei lá 8 meses. Hotel, né? Hotelaria. E Caramba. aí acho que vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar e Aham. também o que a gente tá fazendo. E o ano passado, fez um ano agora que eu voltei do navio, que aí eu viajei, 20 países, trabalhei pra caramba. E foi uma experiência muito boa 12 anos depois, né? Aham. Eu quis ter essa experiência de novo. Então, Da foi hora bem demais. massa. Boa. É isso aí. E você, Rafa, o que você nos conta aí do seu background? Perto dele, eu tô. Ah, Tô no começo, né? Humildão. A minha história faz um tempinho também. Desde sempre eu acompanhava você. E o Marcão do Guia do Hambúrguer. Aham, Foi onde começou minha aventura. da hora. Desde 2011. Primeiro trabalho era eventinho na faculdade, 2012, 2013. Você é de São José dos Campos. Guaratinguetá. Ah, de Guará. Na Guará. região. Mas você morou em São José, né? Um tempo, não foi isso? Ou tô viajando? Não, São José Nada não. a ver? É Guará. Ah, tá bom. Aí fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, trabalhei lá também. Aonde você... Hamburgueria ou não? Trabalhei num hotel e trabalhei numa pizzaria. E no bagulho de donuts também. Donuts não, fugiu o nome aqui. Pretzel. Pretzel. Olha, caraca. Aham. Tá bom, ainda bem o cara tá... Mas sempre cozinha. Sempre cozinha. Aí minha primeira consultoria foi em 2016. De Antes hambúrguer. até de eu te conhecer, que você foi aluno da nossa primeira turma no Foi. 360 ali, junto com o pessoal de Santa Maria, né? Como é que era a Foi, hamburgueria? era. Senhor Frederico. Ah, não, é de... Como é que era o nome da cidade? Frederico... Westphalen. Westphalen. É, exatamente, isso aí. Aí, foi o primeiro cardápio que eu fiz foi em 2015, 16. Legal. E minha primeira consultoria de verdade que virou uma assessoria que durou bastante tempo foi o Senhor Frederico, que foi a galera que eu fui fazer o curso. Aham. Depois, meu segundo trampo, assim, foi o João, de Rio do Sul, do Blackbeard. Sim, baita trampo. E aí foi, cada vez... E hoje... Hoje faço uns trabalhinhos legal também. Thiagão da Smart, Aham. Wendel da Old Man, Saulo Estela, e por aí vai. Esse E- ano, estamos em julho, já foram 10. 10 o quê? Consultorias. Jobs, consultorias. E aí, mas a consultoria é pra você criar um cardápio, pra você criar um hambúrguer, pra você criar uma linha, pra você criar uma ideia, o que você tá... Então, aí depende, tipo, eu trabalho mais com 3 frentes de trabalho, né? Cardápio, parte de processos Uhum. e a parte de precificação ficha técnica. Ah, isso aí é bom, hein? Que até agora eu tô fazendo pro Júnior no Lemon, que é a parte de É mesmo? montar os processos da ficha técnica, conforme ele vai produzindo, eu vou anotando, vamos ajustando. E aí depois eu entrego já o receituário, com tudo Aham. pronto, mais a parte de preço do custo inteiro, com as fichas técnicas, e ele... Caraca. Pô, tem o trampo legal da criatividade, mas você também faz o trampo, O vamos dizer, burocrático o ali. chato da Chato. parada. Que é chato. Vocês fazem as duas coisas, né? Exatamente. Então, mano... você tem... não sei se você é fixo com o pessoal do Burger Tour. Eu sou o produtor hoje. Ah, né? tá bom. Faz quase 2 anos. Boa. Então, além de todas as consultorias, tem o job do Burger Tour que você tá com a galera lá. Isso.
viaja, tem que Viaja, ficar acordando o filho todo dia. Tipo Acorda, vagabundo, vai dar palestra. Teve uma vez lá em São José dos Campos que eu fui convidado para participar em São José dos Campos. Aí não sei que lançaram uma pergunta, isso aí é com o Fih, cadê o Fih? Ele tava dormindo no fundo do no chão. no chão. Fih, contei. Então tá tudo certo. Galera, então vamos lá. A pessoa vai abrir uma hamburgueria. Cara, a gente sabe que tem milhões de coisas para pensar, né? Contratação, treinamento, tributário, ponto, obra, equipamento. Só que tem gente que se dá bem com um lado, tem gente que se dá bem com o outro. E tem muita dúvida sobre o que colocar no cardápio. Então, assim, o que a pessoa de primeira... primeira coisa que ela tem que pensar, na opinião de vocês, quando ela vai criar o cardápio dessa hamburgueria? Acho que em comum acordo que a gente tava conversando é o conceito, né? Exatamente. O que eles querem, primeira coisa. Um x-salada pode ser um x-salada igual o Rolly apresenta, que é um estilo mais americano. Pode ser tipo o seu Osvaldo, que é num saquinho. Não deixa de ser um x-salada. Exatamente. Mas o legal é entender o conceito que a pessoa quer trabalhar, né? Porque a proposta, eu acho que ela cria maior apelo ao público quando tudo se conversa. Não adianta eu botar o hambúrguer do Rolly no seu Osvaldo. Não vai casar. Não vai casar, não vai funcionar, né? Então, acho que o principal é o cara ter um direcionamento do que ele quer, que case com a marca, de proposta de ambiente, de tudo mais, que o produto combine com aquilo tudo. Então, às vezes, por exemplo, o cara vai chamar um consultor para falar só de... vem aqui, eu quero que você crie meu cardápio. E ele tem todo o resto ali. Ou você encaixa as suas ideias no que já está criado, o que a pessoa tem que entender é que nada é ponta solta, né? No meu caso ainda, assim, vai um pouco mais além, porque eu não trabalho só com hambúrguer, né? Então, eu trabalho... Na Lemon também você está fazendo outras agora coisas. Eu já né, fiz também, trabalho com sushi, eu também. restaurante. Japa já me mandou um... Nossa, sushi deve ser... Eu tenho 3 consultorias de japonês também, já feitas, né? Então, mas é mais ou menos isso, né, que a gente está falando, dessa constituição da identidade. E eu até tive um insight agora, recentemente, com relação a isso, porque lá no Rio, que eu fiz agora recentemente pro Goods, foi a primeira que eu fiz só para delivery. Então, só que mesmo assim, eles queriam ter uma identidade, mesmo sendo delivery. Aliás, justamente por ser delivery, é importante ter uma identidade. Então, é muito louco isso, porque... sempre as consultorias que eu faço tem na minha cabeça a temática, que nem lá no Duro Beach, tá na beira da praia. Duro Beach é o hotel lá do Ceará. A gente tá na beira da praia. O que eu vou pensar em fazer? Agora, no delivery, né, não tem o conceito da casa ali, o atendimento, né? Então, só que no caso eles queriam muito a questão do Pérez, né? Daqui de São Paulo. Do Ultra Smash e aí, lógico, né? A gente até tem o problema de, às vezes, a gente colocar uma realidade que eles não têm, né? Isso é a questão. Aí você é o consultor chato, você não quer fazer as coisas. Não que tenha acontecido no Rio, obviamente não, eles entenderam, mas como a gente já tá mais andado, né? Então eu falo, olha, tá acontecendo isso, vocês querem? Então vamos ter a inspiração, mas vamos criar nossa identidade também. Então vamos fazer uma mescla disso. E realmente acabou acontecendo, né? É o que o Rafa falou. X-salada vai alface em todos os X-saladas. Exato. Agora, ela vai picadinha, ela vai americana, ela vai dobrada, ela vai... sei lá... Vai num prato, vai num saquinho. E quando eu comecei o do chefe em 2014, a minha referência era o quê? Milk Mellow. Então, no começo do chefe, eu fazia o x-salada com alface lisa, com tomate verde, com a maionese verde um pouco mais pegada para Taubaté por causa do alho, mas entregava no saquinho. E 2 anos depois eu mudei completamente. Cara, tem que ver muito uma questão, me parece. Eu vou criar um cardápio, beleza. Regional, né? Sim. E quando eu falo regional, não é nem norte e sul. É bairro.
É. Tipo, eu vejo o Ipiranga um estilo, no Jardins um estilo, em Itaim Pinheiros outro. outra pegada. Tipo, tem que ser levado em conta o lugar que o negócio tá, né? Que a hamburgueria vai estar. Também, eu acho também. Mas eu acho que é a proposta acima Faz de parte tudo. da parada. É porque você consegue colocar, por exemplo, o Old Man tá em São Caetano, numa rua que não é comercial, uma baita de uma proposta fenômeno, diferente. É um fenômeno. Então, ele acaba levando gente pra lá, Virou destino. que às vezes é um risco maior, vamos dizer assim, né? É. Você depender do público não local de onde o estabelecimento tá, né? Pra levar pro local. Isso, Uhum. pra mim, se torna uma dificuldade a mais. Mas eu acho que qualquer negócio cabe em qualquer lugar, desde que bem pensado seja. Entendi. E principal, eu acho que o que mantém qualquer negócio vivo é a alma. É por isso que a gente estava até conversando antes. Eu não gosto de pegar consultoria do zero, que o cara não sabe nem o que ele quer. Porque eu acho que a alma do negócio tem que partir dele. Aham. Não eu falar pra ele assim, seu negócio tem que ser assim, assim, a parede assim, a arquitetura tipo Sim, isso. sim. Eu acho que ele É tem que ter muita definido. coisa, né? É. Porque ele é um negócio meu. Mas Tipo, e aí também tem uma outra questão que eu até estava conversando com a Mandy hoje de manhã, que é a maior dificuldade é dos locais que já existe há muito tempo, a zona de conforto. E aí você vir também com uma Você vê com com uma uma questão, ideia, com uma meio ideia, disruptiva. principalmente estrutural. Por exemplo, eu lá na minha cidade, lá em Tapetininga, onde eu tô agora, eu repaginei um restaurante japonês que estava há 8 anos com a mesma estrutura desde que abriu. Eles não se atualizaram. Aham. Entendeu? E daí você ir lá e colocar que, olha, isso vai funcionar, é assim, assim. E lógico, o sucesso da consultoria é muito do pós, né? É. Do que eles vão realmente implantar, vão manter do que a gente colocou. Mas é difícil você colocar na cabeça da pessoa que essa mudança ela vai ser importante. Porque na visão dele, assim, pô, eu tô há 8 anos, tô vendendo. Tô bem. Tô bem, entendeu? Mas ele não entende. E o cara tá bem, por que ele te chamou? Porque, na verdade, Interessante, né? e na verdade ele tinha me chamado porque ele queria colocar mais coisas no cardápio. Ah, entendi. E ele é um restaurante japonês por quilo. Daí eu falei, olha, típico do a interior. estrutura que você tem, você não vai conseguir fazer nada. E aí que ele entende na cabeça dele que, na verdade, se ele tivesse se atualizado, tipo, há 3, 4 anos atrás, o dinheiro que ele poderia ter ganhado com isso. Aham. Entendeu? Aham. Então, se pra ele tá bom assim, imagine o quanto ele poderia ter ganhado. Entendi. Então é muito louco, é louco. E agora no Ceará também é a mesma coisa. O hotel lá no Duro Beach, basicamente não tinha uma mudança de cardápio há 20 anos. Teve uma mudança há 3 anos atrás, mas que foi, de uma certa forma, desastrosa. E hotel em pandemia sofreu bastante também, Sofreu, né? Teve toda essa sofreu. questão. Então, assim, aí foi uma mudança gigantesca. Desde equipamento, forno combinado, embalador a vácuo, balança. Que hoje, embalador a vácuo é quase um item indispensável. Pra eu mostrar né? pra eles que a balança se pagava em 3 meses, porque a gente produzia, sei lá, 1.500, 2.000 porções de comida por dia que precisava etiquetar. Imagina um funcionário ter que ficar etiquetando item por item. Então, sabe, é muito louco. Cara, agora uma questão, assim. A gente já entendeu, acho que ficou bem claro, que cada caso é um caso. Não existe uma fórmula, né, de criação de cardápio. Tipo assim, porque um cardápio o cara pode criar uma coisa, mas o contexto dele, o conceito dele vai indicar, né, o conceito indica mais o que você vai servir do que o contrário. Mas vocês acham que existe, tipo, 1 ou 2 hambúrgueres que tem que ter em toda hamburgueria? Tipo, tem que ter cheeseburger em toda hamburgueria? Aí é relativo também. Por exemplo, o Thiagão não tem Pão, carne e queijo. pão, carne e queijo no cardápio. Mas, bom, se alguém for lá e pedir, acho que eles fazem. Não, fazem, mas não tá de sugestão, por exemplo. Tanto que ele trabalha sempre com um produto diferente, o cardápio inteiro dele. Aham. Então, tipo, é um negócio que também é legal. Você instiga o cliente a pedir coisa diferente, porque ele não vai ter a zona de conforto, vamos dizer. Ah, tipo, não tem... Mas tem x-salada. Tem um x-salada lá, né? Tem, que é o original. Isso. Que é parecido com o x-salada. Não vai tomate também e vai bacon. Ah, não vai tomate? Mas ele tinha um x-salada. Até pouco tempo atrás, não tinha? Não, o original é pão, carne, clássico. queijo, é o molho original dele, alface e bacon. É que agora o Thiagão só me lembra da porra do Doritos, então...
Tiagão, você sabe. Vende, tá tudo certo. É isso que É o importa. criador do burger com Doritos. É, mano, Desde virou uma 2011. praga, velho. Virou uma praga, Aí hambúrguer com Doritos eu em tudo brinco com quanto o é lugar. Thiagão que eu falo, Thiagão, ó, sou seu amigo antes de você ficar famoso, cara. Lembra da nossa reunião na Helmas lá, que você era de Osasco, eu de Taubaté, não conhecia ninguém, tá? Ele brinca até hoje, que na Fispal eu nem consigo conversar com ele. Vou tirar foto. Falei, cara, depois nem conversa. né? Não dá, é complicado. Mas aí ele, bom, então assim, no caso do Smart, não tem cheeseburger, x-salada e x-bacon. Não. De forma clássica, assim. Se você pedir, vai ter. Né? Tá. Mas não Mas tem. aí, Sugestão, não. a estratégia disso é fazer a pessoa, porque seriam hambúrgueres mais baratos, em teoria. Ou não? Não necessariamente, É. porque eu fui no Joaquins recentemente, Ah, cara. Joaquins é tudo caro. É 50 pau um x-salada bacon. O Osner é 35, um hamburguinho de 120 gramas, se não me engano. Tá 50 pau um x-salada bacon no Joaquins, mano? Faz tempo que eu não... R$48. Porque, na verdade, você pede um x-salada e adicional de bacon. No Bulldog, quando eu fui, adicional de bacon, R$12. Não. Os clássicos estão Cara, caros pra caramba. Sem brincadeira, Os um clássicos também, x-salada bacon, que eu costumo comer, uma coca e mais o valet, eu gastei 90 pau. No Bulldog, Imagino. mais ou menos. Mas, cara, eu vou te falar, se eu vou... minha percepção, eu como cliente, comedor de hambúrguer, talvez o ser humano brasileiro que mais tenha comido hambúrguer neste país. Pode ser, tá? Acho que vai ser grande. Eu acho que se eu vou num lugar que não tem um cheeseburger, um pão carne queijo, eu sinto quase como se eu vou numa pizzaria e não tem uma marguerita. Eu tenho essa mesma sensação. Eu acho que, até em respeito à história da parada, eu acho que teria que ter um cheeseburger. Mas eu entendo não ter também, nesse caso, que e do jeito dá que uma você está pirada. falando, nessa linha de raciocínio, na maioria das consultorias, a Portes de Taubaté tem x-salada, cheeseburger, x-salada bacon. Aham. A próprio Goods do Rio, a única coisa que eles queriam era um pão, carne e queijo, não queria maionese. Né? Agora, na consultoria que eu vou dar, que eu comecei agora em Tapetininga, no container, entrou uma outra parte da característica da cidade. Então, além de ter o x-salada, o x-salada bacon, né, a gente vai colocar lá o x-milho, que é muito comum. Puta, adoro milho no hambúrguer. Pão, carne, queijo, milho e Famoso maionese. podrão. Não, é o x-milho. Não, mas o estilo, né? Porque o milho, ele... Lá é o x-milho. Qualquer hamburgueria que coloca milho deve aos podrões. Os carrinhos. Mas lá é muito antes do podrão, é coisa de padaria isso daí. Entendeu? Adoro milho no Tanto hambúrguer. que assim, no cardápio a gente vai lá escrever X salada bacon, cheese, né, mesmo, no americano. Agora no X-milho eu vou escrever X-milho, com X. né? E aí nessa questão da construção, como é uma loja que está há 3 meses e eles não se situaram, abriram sem saber o que iam fazer, e eu fui contratado para isso. Então a gente vai criar uma identidade agora, então a gente vai fazer homenagens para as ruas da cidade, vamos colocar o X-milho, de entrada, além do Seara, do chicken, da Seara que a gente vai pôr, e batata frita, que é normal, lá na cidade tem um bolinho de frango, que é patrimônio gastronômico da cidade. Caramba. Aí eu consigo uma fornecedora que ela vai fazer mini bolinho de frango, para ter uma característica... em Tapetininga, né? Em Tapetininga. Daquela galera que eu conheci na Fispal. Isso, tá. eles mesmos. Então, assim, aí eu tô pegando um pouco mais da raiz da cidade. E aí os burgers especiais, vamos dizer assim, vai ser nomes de rua da cidade, mas daí tem uma pegada mais São Paulo e tal. E eu acredito que o novo cheeseburger, não sei se vocês vão concordar comigo, é o palhaço do McDonald's Quarteirão. Eu tô encarando todo lugar. O Quarteirão é o novo cheeseburger. Tá. Que todo lugar eu acho que estão fazendo sua versão. Na verdade, né? Porque lá o cheeseburger é isso aí. Não existe o pão, carne e queijo. Não existe. Praticamente nos Estados Unidos, né? Bem difícil. O tradicional cheeseburger é o ketchup, mostarda, pickles. Principalmente. Cebola, vez ou outro não. E é muito louco que o brasileiro... Eu tenho colocado e todos os lugares está fazendo um puta sucesso. E eu vejo cada vez mais gente chamando de burger quarter ou burger do palhaço. Vem o quarter, né? Eu chamo o original lá no Rio. A gente tá chamando de original, como o Pérez tá chamando aqui, né? Aqui. Então, cada lugar... Cara, mas eu não tinha pensado nisso. Mas real. Tá virando. É um negócio meio que...
quase toda hamburgueria tem a sua versão E do é engraçado, quarteirão, né? porque cebola e picles não é todo mundo que gosta. É muito louco. Não é, o brasileiro tem um problema com Com picles. picles, principalmente. A Macós tá aí pra tentar Enquanto desmistificar isso. tem mas- gente que tira picles do Big Mac, eu tô colocando adicional. A Amandinha, nunca, a Amandinha, todo mundo sabe aqui, minha esposa, ela, inclusive apresenta aqui de vez em quando, ela não come picles, ela não é dela dessas, que não come picles. Aí a gente vai, pede um quarteirão, ela tira o picles. E aí a gente Você pediu um... eu ponho. Lógico. A gente pediu um cheeseburguinho pra Alice, né, nossa filha. Aí ela, acho que eu vou tirar o picles. Eu falei, não, agora é a hora de deixar o picles. Pra ela provar e... Deixa ela escolher, E né? achar... É, 3 anos, ela já pode escolher se ela quer. Mas é isso, eu acho que é pra ela se acostumar com esse agridoce, com... é, Porque, cara, pra mim, a essência do McDonald's está no no picles. picles. É onde eles conseguiram mostrar pro povo, falar, ó, tem um alimento gorduroso que eu quebro essa gordura com a acidez do picles. Sim. Da cebola, da mostarda, né, e tal, que mantém aquele equilíbrio maravilhoso. A gente foi pro assunto picles aqui, mas tudo bem. Então, assim, eu entendo a pessoa não ter o x-salada e o cheeseburger no cardápio por motivos de conceito. Até porque você vem aqui, eu quero te dar uma proposta nova, Uhum. né? Uhum. Coma coisas um pouco mais E diferentes. tá tudo certo também. Mas até que ponto? Até onde você pode ir no hambúrguer, mano? Acho que o começo da conversa diz muito. Porque, assim, acho que não tem uma fórmula mágica, Aham. nem o certo ou o errado. Tenho de entender. Vou te citar outro exemplo. Trabalho meu que você conhece. O Kaique, Your Burger. Ah, não sabia que você tinha feito consultoria pra eles. Fiz 2 cardápios pra ele lá. Ano retrasado, ano passado. Cardápio, desculpa, só pra entender. Você pegou o cardápio dele, olhou, vamos fazer um novo aqui. Mantém Praticamente uma do coisa zero. ou Manteve outra. o que era... Que é até um ponto de transformação de cardápio. O cara tem que entender, assim... Não existe você pegar um trabalho hoje e falar assim... Apaga tudo e começa do zero. Aham. Porque tem uma história ali e tem o produto que vende, que é o que o cara tá familiarizado. A não ser que o cara tá pra quebrar, vai fechar, aí você Nossa, tem mas que... eu acho que é melhor Mas- ele mas pegar e é- mudar de nome e fazer outro Faz Então, outro negócio. negócio. mas é engraçado, porque, por exemplo, no container agora que eu vou trabalhar, eles estão há 3 meses. E eu vou mudar do zero. Ah, mas acho que é pouco tempo, né? É pouco tempo. 3 anos, não, É pouco tempo. né? Sim, eu entendo. Mas agora, Entendeu? quando tem uma história, eu acho que você tem que levar em consideração. E aí, tipo, por exemplo, parte de criação, cara, varia muito. Tipo, não tem certo ou errado. Por exemplo, com alguns trabalhos, eu crio coisa completamente diferente. Certo? Uhum. Algumas coisas pouco tem no mercado ou não tem, uma coisa referência de fora, mas que aqui não tem. E tem outras que são clássicos. Citei do Kaique, por exemplo, porque assim, muita coisa que eu trabalhei lá é clássico americano, porque é a proposta dele. Ele é meio Nova York, São Paulo, né? A pegada dele é essa. Exatamente. Então, pra ele, conversa muito, porque ele gosta de trabalhar, tipo, a embalagem dele é o New York Times, que é Aham. referência ao jornal. Então, o produto tem contexto. Por mais que seja algumas coisas, uns clássicos americanos, tem muito contexto com a marca. Legal. Então, tipo, a questão de ser o diferente ou não é muito relativo. Uhum. Eu vejo as criações novas do Thiago, a gente tá falando que eu acho que é o trabalho seu, né? Aham. Uhum. Tem bastante coisa diferente. Tem. Porque daí Eu foi vi. a sugestão dele. Ele queria nada convencional. E eu lembro, vou até falar aqui, bastidores, o Thiagão me falando um tempo atrás, falou, cara, eu preciso fazer um bom cheeseburger, um bom salada. Eu lembro que ele foi pra esse caminho um tempo atrás. E aí todo mundo começou a fazer incríveis cheeseburgers e x-saladas, tipo, e a coisa começou a ficar muito parecida no mercado. Não sei se vocês perceberam isso, todo mundo usando a mesma coisa, fazendo a mesma Sim. coisa. E parece que ele me falou mesmo, falou, cara, chegou num ponto que se eu não mostrar coisa nova e diferente, eu vou estar igual a todo mundo. É difícil chegar nesse equilíbrio. Mas é o que tá acontecendo hoje, na verdade. Eu né? tenho um ponto de vista que é assim, ó. Hoje, pra mim, o mercado tá... Porque o mercado é meio que... vai e volta, né? Sim, Cíclico. total. Cíclico total. Que a gente começou do simples, teve Burger Lab Experience, que foi... pra mim, o auge da gourmetização. Quebrou o paradigma de hambúrguer total, de ingrediente diferente, Isso. trabalho de produto.
voltou pro simples e agora pra mim tá numa fase de ir pro diferente de novo. Por quê? Eu acho que X-burger, X-salada, X-bacon, pra mim é como se fosse um commodity. Total. O cara Chegou tem, nesse ponto, o né? cara tem referência, o cara vai comer pelo preço e ele tem como comparar. Pô, o Sim. X-burger aqui custa 35 e no outro custa 22. Sim. Um Bastante. produto diferente, exclusivo, o cara não tem como comparar preço. Boa. Então Sem você dúvida. consegue trabalhar melhor margem, você consegue criar mais identidade com o local. Eu acho que o mercado tá indo para esse caminho, porque saturou, porque chegou do simples, bem feito, quem Todo se mundo consolidou, faz. consolidou, Aham. tá fixo no mercado. Quem entrar no mercado para fazer só isso, eu acho que tá difícil, porque tem muito, Concordo. e agora o mercado tá, na verdade, numa descendente de número de hamburgueria, tá mais fechando do que abrindo. Você tá percebendo isso? Bastante, conversando até com fornecedor de equipamentos, essas coisas, caiu um pouquinho, assim. Mas você vê Brasil inteiro? Porque No geral, é porque Não. tem muito lugar pelo que eu pequeno. percebi, pelo que eu percebi, a gente acho tá que é vivendo São isso um Paulo. pouco em São Paulo. Em São É. Paulo, sim, certeza São Paulo. absoluta. Agora no Brasil Porque- ainda o negócio tá Não, porque Rio, por exemplo, que eu fiz agora, é a primeira conceito estilo Pérez, por exemplo. Eles estão sendo basicamente o primeiro a trabalhar com turismédio. Ceará, Fortaleza, cara, eu não comi um hambúrguer bom. Tem algumas famosas, assim, mas fora né, de qualquer Uhum. coisa que a gente encontra aqui em São Paulo. O próprio Lá em Fortaleza Cumbuco, tem onde eu aquele tava. El Chancho, né? É o Chancho. Que eu sei que é bem famoso. E eu não fui. Eu É, fui pra Fortaleza e não comi ele hambúrguer. oscila muito. Na minha O que opinião. é uma questão comum até em muitas É, hamburguerias. Eu fui umas 3 vezes e oscilou as 3 vezes. Uhum. Eu acho que o ponto principal disso aí, assim, eu acho que cada vez, no geral, tá, tem menos espaço pro comum. É. O cara tem que Aprendeu-se ter- a fazer o comum. o diferencial Oi. pode ser diversas formas do diferencial. Aham. O Júnior Peto mesmo, quando antes de ir na Fispal, eu fui lá no Jones e encontrei com ele lá. E ele falou, cara, com os ingredientes que a gente tem hoje em São Paulo, cara, é uma obrigação você fazer um Uhum. bom burger, Uhum. né? Porque a gente tem condições, diferente de outros lugares. Inclusive, você fez até a pergunta de como a gente pensa, né? Se é o conceito e tal. E dependendo do lugar, o meu caminho do cardápio vai muito pelo que tem. E não pelo a Gostaria de minha pôr. criatividade, exatamente. Isso é um Lá negócio legal. Lá no Cumbuco foi exatamente isso. Entendeu? A gente quer trabalhar com pão legal, mas, pô, o que a gente tem é isso daqui. Entendeu? Uhum. E então, assim, isso de uma forma geral. Principalmente lá que é muito voltado para peixes e frutos do mar, tem uma demanda alta, mas também ao mesmo tempo é difícil comprar. Entendeu? Tá legal, porque o meu ponto de partida, chega numa cidade fazer uma consultoria, meu ponto de partida para tentar entender o que eu vou ter disponível é ir no supermercado. Porque se chega no supermercado, Eu também. a chance de você conseguir um fornecedor que vai te oferecer o produto é muito maior. Não adianta eu entendi. procurar ter uma ideia fixa na cabeça de alguma coisa e chegar lá e falar, o cara não vai conseguir o produto. Uhum. E dependendo do lugar é E é complicado. interessante essa linha de raciocínio que eu também tenho, porque, por exemplo, no navio, eu saía nos portos, né, nas cidades, o primeiro lugar que eu ia era em supermercado para ver o que tinha na cidade no supermercado. E encontrei coisas maravilhosas. Numa cidade, na verdade era um vilarejo na Noruega, eu comi um dos melhores donuts da vida, num supermercado. Caraca. Entendeu? Que eu fui no supermercado para comprar algumas coisas e tal, e eu fiquei muito fissurado com os cream cheese de lá. Encontrei brie com trufa, um monte de coisa bacana. Mas, cara, eu comi um dos melhores donuts da vida, que era um donuts com chocolate branco e preto É muito louco. no que supermercado. Tem coisinhas em cada lugar que às vezes Entendeu? realmente impressiona. Então, e realmente, todos os lugares que eu ia no supermercado. Eu ia no supermercado e achei coisas maravilhosas, assim, e que ajuda nessa construção de sabores pra gente trazer pra cá, né? E até questão de custo de insumo, porque, por exemplo, pega a região norte, tem vários ingredientes regionais que são muito, muito foda e tem um preço legal. Uhum. Que é muito mais interessante você trabalhar do que pegar, por exemplo, uma raclette, que é o queijo, vez. galera pira, Aham. né?
Não tem porquê, sendo que você tem tanto queijo regional legal. Cara, eu fiz o desafio do cheeseburger em 2 lugares, no Rio e em Brasília. E a minha pegada era comer cheeseburger. Eu tinha que ir no lugar e pedir um cheeseburger. Em Brasília tinha uma característica específica. Todas as hamburguerias, mesmo que tivesse cheeseburger no cardápio, esse cheeseburger tinha maionese. Fato. Ou algum molho da casa. Não existia em Brasília hambúrguer sem molho. Não existe. No Rio já é um pouco diferente. Você conseguia pedir um cheeseburger, um pão, carne e queijo, como a gente tem aqui em São Paulo, alguns lugares que fazem o pão, carne e queijo, que eu acho incrível. E é impressionante como dentro do próprio cheeseburger, ainda assim você consegue ter muita variação de produto, porque tem a técnica de fazer, né, e tal. Só que a questão do queijo, cara, eu acho que teve um momento no Brasil que todo mundo foi pro mesmo estilo de pão. Por exemplo, todo mundo usou brioche, que a gente sabe que não é o brioche de verdade, mas até aí é outra questão. Todo mundo foi pro brioche, foi pro cheddar processado, e aí tinha o smash e tal. Só que dá pra pirar muito num simples cheeseburger. Tipo, eu comi em Brasília o primeiro que ganhou, que é o Parrilha, não sei se vocês já foram lá. Brasília, Não. não É bem conheço. famoso, do Gil. Esse cara é incrível. E ele usou um queijo mineiro no cheeseburger, um hambúrguer alto feito na parrilha, e o pão da Breadmaker, que é o pãozinho legal, que não era o brioche, é um pão liso da Breadmaker. Eu tive uma outra experiência Do cheeseburger. no cheeseburger. E a gente vê muito a questão do cara que quer ir pro cheddar processado de qualquer jeito. Como é que a gente soluciona Cara, essa... Nada contra, tá? Gosto do cheddar processado. Eu inclusive, acho que... eu falo muito do cheddar processado, o da Vigor, que a gente adora, mas eu acho que ele tem momentos, conceitos, né? Eu acho Tem que ideias. aí é o ponto do custo. acima de o tudo. custo. É isso. Porque um cheeseburger pode ser... Não foi até o... Acho que foi um trabalho do China na Espanha, né? Que tinha o mesmo hambúrguer e mudava o American Cheese. Foi La Prensa, né? Que eu acho. Sim, eu não vou lembrar, mas sim, ele teve isso, eu não lembro o nome. Aí ele alguma criou coisa. um cardápio de hambúrguer que só mudava o queijo. Porque o cheeseburger é muito versátil. Cada queijo tem uma textura, um sabor diferente. Mano, se eu moo a pimenta no blend na hora, ele vai dar um sabor. Se eu deixo no hub de tempero, ele vai dar outro sabor. E é engraçado cheeseburger. que a linha do cheeseburger eu sou muito da sua pegada. Eu gosto pra mim, o cheeseburger perfeito, que era o que eu fazia no do chefe. A gente até falou do Belco hoje eu adoro. e ele era apaixonado pelo cheeseburger. Aham. Era o pão, maionese, queijo e o queijo prato. E o queijo prato, e eu gosto que ele dá É. aquela encostadinha na chapa. Daqui a Pra queimadinha. dar É. aquela queimadinha. E Puta, na verdade, eu gosto mesmo de botar o queijo na chapa. Só que eu sei que pra uma operação isso É mais difícil. dificulta. Mas eu faço o hambúrguer na chapa e o queijo do lado. Aí na hora de montar, eu só... Top. Opa, e, Putz, é pra mim, o maravilhoso. cheeseburger perfeito é esse. Mas Com é queijo prato. complicado o negócio, né? É complicado. É que aí tem uma questão que ele falou, né? Que é justamente das commodities, né? Então a pessoa tem a referência, né? É isso. Então a gente tem que aí se atentar a custo e não só o que realmente Aham. gosta pra Mas aí gente, também né? entra na parte do diferenciar. Igual você falou, do jeito que você gosta de fazer, é um cheeseburger também. Mas Sim. ele já não é um commodity. Ele tem um diferencial. É, Tem uma isso. característica. Tipo, tem uma cara de... É isso que eu acho legal, cada negócio tem que ter. Se você fosse montar a sua hamburgueria hoje, Aham. o seu cheeseburger seria Faria esse. desse jeito. É isso Que é aí. a sua identidade, é o que você acha legal, é a proposta. Não vou fazer o que todo mundo tá fazendo Boa. e brigar por preço. mas Porque aí o mercado inteiro interessante, vai perdendo, né? porque, por exemplo, lá no hotel, lá no Durobit, eu coloquei o hambúrguer no cardápio e coloquei o cheeseburger com o cheddar processado da Vigor. Eu Uhum. achei lá. Só que eu não coloquei com queijo coalho porque o público lá é muito europeu. E eles não No iam hotel. entender. Tá, entendi. Então eu acabei optando, mesmo tendo queijo coalho, puta, maravilhoso, fica muito, muito legal, dá pra você dar aquela crostinha, né, tal. Mas eu não fiz justamente aí entendendo um pouco do Aham. público lá, que é um público europeu. Quer ver um fenômeno nessa questão do público e que pra mim foi uma das coisas que mais me fez entender a parada? JSK de Manaus. Não sei se vocês conhecem, Fui pra Manaus, mas não conheço. mas conhecem já ouviram falar? A pessoa já ouviu falar? Não. Você Conheço. conhece o pessoal, A gente Leandro, fez, né? a Jéssica Leandro, e Jéssica. tal, isso. O JSK, talvez, existe a chance hoje de ser a rede não gigantesca, né? Tipo Madeira, McDonald's, essas coisas assim.
que mais vende hambúrguer artesanal no Brasil. Não sei, pode ser que seja, tá? Porque eles têm 5 unidades, beirando aí os 70 mil hambúrgueres. Pelo número de loja é bem É um bem fenômeno. alto. E em Manaus, que é uma cidade gigante, 2 milhões de habitantes, mas que é uma cultura muito própria ali. Uhum. E aí, primeira vez que eu fui conhecer o JSK lá de Manaus, faz um tempinho já, não lembro exatamente quando, mas faz um tempo já, eu falei, cara, por que você não coloca hambúrguer característico, amazônico, não sei o quê, né? O negócio do tambaqui, que é muito forte. E ele falou, meu, pra você, que é um turista aqui, faz sentido, mas o meu público, ele quer comer o hambúrguer que o pessoal de São Paulo come no dia a dia. Então eu trouxe a característica do hambúrguer de São Paulo. É uma hamburgueria que você, encaixaria na Vila Madalena ali, assim, perfeitamente, tá ligado? Então tem muito essa questão. Às vezes a gente pensa, usa os seus ingredientes regionais. Mas o cara que tá lá, ele já tá acostumado a comer o tambaqui com arroz no dia a dia. Mas ele tem um legal lá, né? Ele tem um Que é o com barbecue de açaí, Isso, o peixe, que é pro turista. Mas é Que legal. normalmente ele tem um. É isso. Ele não é que ele vai colocar em tudo. Né? Então acho que tem muito essa questão do equilíbrio que você falou. E é interessante porque até as pessoas, como você constrói cardápio? Uma das coisas que eu sempre falo é comendo. Boa. É comendo. É experiência de comer. Não eu vai falo, abrir hamburgueria se você eu não falo come isso, hambúrguer, eu falo velho. isso porque, por favor, mano. Porque, por exemplo, uma entrada que a gente comeu no Frank Charles de polvo, lembra? Sim. Tava eu com você. Incrível. Eu fiz ela no Durobit no Ceará, de entrada. Você falou pro Marcelo? Não, nem falei. Não, tipo assim, eu peguei a referência, né? Eu peguei a referência e tal, mas... Que o Marcelo... É porque é engraçado. O Marcelo é engraçado por si só, então vai ser legal. Vou mandar esse corte pra ele. Mas eu tive a referência do Frank Charles, que é uma hamburgueria, vendia polvo, e eu entendi que para aquele público, para aquele contexto, ela se encaixava. Então, nada mais é que comendo. Comemos um negócio de polvo numa hamburgueria, mas que eu transmiti isso num restaurante beira-mar. Acho que essa característica que vocês dois têm muito forte, mano. A questão de provar coisa pra caramba o tempo inteiro, em tudo quanto é lugar, né? Principalmente se não conheço. Aí é que é legal. Da hora. Você cria referência. Tipo, eu acho que viajar, no geral, assim, abre bastante a cabeça também. Sim. Que às vezes o cara vê como um gasto, é um investimento, sem investimento tamanho, total. assim. E é legal que você vai identificando várias cenas de mercado, porque o Brasil, bem ou mal, por mais que o produto, pra mim, seja melhor, ou ali, junto em primeiro como o melhor produto que eu já comi, viajando, a gente, em algumas coisas de conceito, a gente é um pouquinho pra trás. Concordo. Porque, por exemplo, a cena do frango dos Estados Unidos tá vindo forte já faz algum tempo. Porque tem o Chicken Filet lá, que é uma rede que mais cresce e é a mais recente americana. Inclusive, o molho, a Hella fez o molho deles, tá? Então fica aí a dica. Então, tipo, e tá crescendo e todo lugar tem bastante proposta de frango. No Brasil, agora a galera tá começando a entender. Na verdade, no Brasil, eu acho que a pandemia deu uma quebrada nisso, porque tava começando a aparecer muito. Tanto e aí... assim, o KFC voltou pro Brasil, pode ver. Sim. Ficou um bom tempo fora, porque é a tendência do mercado por causa de custo também, que de volta. E é bom pra caramba. Eu adoro. Tirando a Amandinha que não come frango, quase todo mundo come frango, e frango frito é bom demais. E lá em Itapetininga é muito comum o galinhão, que é com frango desfiado. O que é? Um prato? Não, é um sanduíche de frango desfiado. Ah, tá. Só que é frango desfiado. Engraçado, pra mim, frango desfiado me vai um sanduíche frio. Não, me lembra lá sanduíche quente, frio. Frango desfiado, alface, maionese e milho. E o cara... Tá ligado? Lanche natural. Lanche natural que você leva pra praia, embrulhadinho. Lá o mais comum é um galinhão lá, que é um x-frango, milho, com queijo prato. Maravilhoso. E alguns colocam bacon ou catupiry. Agora, galera, vamos falar de algum perrenguinho, assim. Tipo, sei lá, teve algum momento que vocês criaram um hambúrguer e falou, esse aqui é minha obra-prima. E o bagulho não virou? Já aconteceu? Já. Acontece. Não foram poucas vezes. E você conseguiu identificar motivos? Ou você falou... Eu acho que ou o principal é, assim, o meu gosto pessoal. Isso é fato. Boa. E o segundo, a gente tá num momento, faz bastante tempo que pra mim eu não consigo entender também, que é
Cara, é muito fácil eu criar um hambúrguer que vai vender, porque eu sei exatamente o que a galera quer. Isso. Porque se eu fizer um hambúrguer, Exato. alguns ingredientes comuns, né? Piscininha de cheddar. Cheddar cremoso, eu boto cebola crisp, boto bacon, boto... Cara, tem os ingredientes que Isso. pode ser qualquer coisa junto com eles, vai vender. Boa. Porque a galera tem o apelo comercial. É isso que a galera busca. E é instagramável. Exatamente. Isso aí tem que ser pensar. Você tem que ter uma receita ali que tem que ser pra internet. Tem. Né? Mas também aí volto de novo naquele negócio de proposta. Porque o Role trabalha com muita coisa não convencional. Aham. Pô, a única coisa que tem lá de convencional é o original, que tá lá desde sempre. Sim. E o Role Role, Burger, que é o x-salada. salada bacon. O Fairy Melt do Role eu tenho como referência pra eu reproduzir os meus Fairy Melts. Eu tenho dele como referência foda. de construção de sabor. Mas aquela que eu falei que você se criou, que você falou, você lembra do exemplo? Você lembra de algum exemplo? Ou vocês lembram? Cara, eu acho que Putz. eu não tive algum expressivo que eu apostava e não funcionou. Eu acho que eu tive ao contrário. Eu tive alguns que eu não imaginava que bombaria e bombou. Eu acho que foi diferente. Não, no Rio Grande do Sul tem um que durante um bom tempo foi sucesso, que eu achei que fosse, e ao longo do tempo ele vai perdendo força. Isso é um negócio legal também de analisar do cardápio, que às vezes um produto ele é muito forte no lançamento, Aham. e ao longo do tempo ele vai perdendo a força dele Todo mundo já provou, tá aí tudo certo. e vai não perdendo tem- a graça. Que foi o hambúrguer com a costela defumada que você tirava o osso. Me veio ele na cabeça. Cara, mano. era legal. Você não tinha falado, mas eu achei que Era legal porque, tipo, ia bastante gente de cidades ao redor pra provar o hambúrguer. Tipo, de Porto Alegre teve gente provar o hambúrguer. E ao longo do tempo, perdeu o brilho, assim. É que eu acho que era mais a experiência de você fazer, mostrar. É legal, porque é bonita, Isso. tudo. É gostoso, mas talvez não é um treco que você fala, vou voltar lá várias vezes pra Mas comer aí isso toda hora. tem uma outra questão que eu até levanto nas consultorias, que é o quê? As pessoas falam, não, esse aqui, meu, é o que mais vende. Mas será que ele mais vende porque é bom realmente? Ou porque não tem outra opção? Caraca. É Entendeu? um ponto também. É uma coisa que eu questiono. Aí você tem que virar o Eu cardápio do questiono. cara realmente ponto cabeça. Porque... Daí eu falei, então me dá as vendas que eu quero ver se realmente, assim, a diferença dessa venda desse burger é muito discrepante com relação às outras, né? Pra gente entender aí a mentalidade do cliente, Aham. o comportamento do cliente, entendeu? Interessante. E algumas vezes foi exatamente isso. Bombava, porque ou estava precificado errado, inclusive, Ah, e isso aí é a bem relação comum. custo-benefício ela se tornava legal. Tava muito O cliente vê nítido na vantagem e cabeça fala, do- porra, isso aqui entendeu? custa só isso. E isso também, eu vejo demais. E cara. também já teve o contrário, por exemplo, cara, de eu triplicar a venda de hambúrguer lá no Drobit no Ceará e colocando a precificação certa, entendeu? Mas isso aí eu fazendo acho bom que hambúrguer. É essencial, né, mano? A né? precificação. Então, assim, e algumas das vezes foi realmente isso, porque não tinha uma opção, era mais do mesmo. E inclusive eu tô fazendo um estudo agora de mercado lá em Tapetininga justamente disso. Todo mundo vai nessa linha que ele acabou de falar. Aham. Do cheddar, do bacon. Eu acho que o Instagram entendeu? tem muito culpa disso. E um dos burgers que eu mais vendo, que em todo lugar, daí até as pessoas falam, nossa, mas você coloca o mesmo burger em todo lugar. Eu falei, cara, é porque realmente ele é diferente da maioria das coisas que se encontra e é rentável e Aham. chama atenção, que é o com bacon caramelizado, catupiry maçaricado e cebolinha. Pra mim, é um dos melhores E burgers que eu fica já legal fiz e é um negócio. já comi. Aham. E todos os lugares que eu ponho é campeão de venda. Entendeu? Esse negócio do. Só antes de você pontuar, esse negócio do marketing do Instagram e tal. Cara, eu posto hambúrguer de tudo quanto é jeito. E aí, sempre que às vezes eu posto um negócio que tem o cheddar exagerado, aquela coisa que a gente sabe que vai. Aí as pessoas vão lá e comentam. Mas é sempre o extremo. Ou o cara adora ou o cara odeia. Odeio. Aí, quando, que porcaria, fica postando essas coisas, não sei o que. Eu falei, cara, quando eu postar um X-salada, comenta também. Porque eu quero engajamento. Não adianta. As pessoas querem na internet, querem engajamento. Querem que o conteúdo que você está publicando lá seja relevante. E para você ser relevante, você precisa ter curtida, comentário e tudo mais. Então eu falo para as pessoas, cara, se você gosta de um negócio mais simples, então me ajuda, comenta também, falando que você gosta daquele negócio mais simples. Porque a galera é muito mais fácil criticar, Adora, né? reclamar do que... Falando nisso, em que ponto que você identifica
que tal produto tem que sair do cardápio? Puramente vendas. Aí Não que tá vendendo, eu vou tirar? A não ser que ele seja algum produto que identifique a casa, tá? Manteria, e mesmo assim, ao longo do tempo, se ele continua sem força, pra mim... Porque não tem sentido você ter alguns ingredientes exclusivos pra Só um pra produto aquilo. que não sai. Pô, Só pelo beleza. amor próprio ali. É. Eu quero esse produto Ah, porque esse aqui... minha tia que Hoje- gosta, eu vou deixar porque ela Ah, gosta. não, então isso aqui foi um sucesso que, vamos supor, eu ganhei um prêmio por causa desse hambúrguer, mas, tipo, 5 anos atrás, hoje não vende mais. Aham. Não tem que você manter ele. Ele teve o momento dele. Foi o ponto que eu tava falando do hambúrguer com a costela. Tá. Teve o momento dele. Cada vez tem menos. O último cardápio que foi feito lá, saiu fora. Não adianta ter esse apego. Porque é trabalhoso. Pra defumar Se a é costela... trabalhoso, mas vende, traz retorno. Sim. Eu vejo muito o Giba lá com 445, empanados. com requeijão empanado, né? Que virou um símbolo dele. Então, meio que eu acho que ele não vai poder tirar por um bom tempo aquilo lá, mesmo que não seja talvez tão lucrativo. Mas ele continua Mas é o que vendendo chama bem. atenção, Mas né? é a assinatura É a dele. assinatura dele. Isso aí tem que pras manter. outras coisas, né? Eu vejo muita gente, tipo, o cara começou o cardápio com 4, aí depois você vai lá 2 meses depois tem 6, você vai lá 3 meses depois tem 10. Aí, mano, o cara tá com 18 hambúrgueres no cardápio e ele não tira porque, esse aqui eu agrado 10 pessoas, esse aqui eu agrado 5 pessoas, esse aqui eu agrado... Mas Então ele não tem o essa- cliente mas do negócio, né? Mas essa linha de raciocínio é interessante, que é O do é uma chefe das teve uma época coisas que tinha um cardápio bem extenso. eu diminui bastante, É, mas foi. ele era extenso. Mas uma coisa que agora nas consultorias eu tô fazendo, inclusive até no próprio delivery, quando eu tava fazendo, né, enquanto na pandemia e tal, que eu acho que funciona muito bem, e por 2 motivos, que aí você consegue testar isso daí, você consegue atingir um público específico daquele burger, e também a lei da escassez, que é você fazer um burger da semana ou quinzenal. Ou Eu- até mensal, no caso. ou às vezes. mensal. Inclusive, eu tenho várias combinações de hambúrguer que eu sei que funcionam para um público específico. Agora, por exemplo, na consultoria de Tapetininga, eu vou colocar essas receitas como burger da semana, entendeu? Porque eu sei que algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um hambúrguer que vai abobrinha, uma vinagrete de cebola com mostarda e parmesão maçaricado. Eu sei que tem um público específico que gosta desse Aham. burger, mas eu não vou colocar ele no cardápio, mas eu vou deixar ele rodando no burger do mês. Isso que eu ia Entendeu? falar. Um hambúrguer da semana talvez seja mais difícil na operação. Você ficar criando coisa toda semana. Eu acho a dificuldade... Então, mas o que eu vou fazer? Na verdade, ele vai ter um burger da semana, Só que você limitado. vai deixar um mês. Não, só que eu crio, ele vai ter uma rotatividade. Então, por exemplo, vão ter 8 combinações de burger, que então quer dizer, se ele funcionou, se ele teve agora, daqui 8 semanas ele volta. Mas Entendeu? 8 semanas é um bom prazo pra vencer ingrediente, né? Não, É isso que eu penso, porque eu acho que a maior dificuldade... Mas aí é a lei da escassez. Então, mas eu acho que a Entendeu? maior Porque daí dificuldade... a quantidade limitada. Então, Você vai estipular que é 50 na semana. Isso, exatamente. Aí sim. Exatamente. Entendi. Porque você Porque faz aí sem você limite, cria- é complicado você criar um Não, estoque não. que sempre vai sobrar. Você não vai querer deixar Sim, acabar, né? Aham. Então, Mas aí que entra a lei da escassez, porque daí você chama. Porque aí não é só o burger da semana, às vezes o cara quer comer aquilo, Uhum. entendeu? E eu falo, ó, reserva Não, a porque lei vai da escassez é acabar. interessante. Eu Entendeu? acho legal isso daí. E aí, justamente isso, de não sobrar ingrediente. Então, esse burger da semana é limitado. até nesse assunto eu te fazer 2 perguntas, porque Manda bala. qual é o prazo você acha que ideal de troca de cardápio? Quantas trocas de cardápio no ano? Puta, essa é ótima. Eu já tenho a minha ideia. E segundo, aí a pergunta, porque eu vi que nesse ponto é um pouquinho diferente. O quanto você costuma repetir produto de um lugar para o outro? De uma consultoria para outra. Eu procuro nunca. Uhum. Assim, tanto que, assim, até a parte do que a gente estava falando de criatividade, do estudo, eu tenho um caderninho com mais de 100 hambúrgueres de combinação que eu já fiz ao longo do tempo. Uhum. E eu vou anotando. Então, tipo, eu sempre tenho alguma coisa para buscar ali, ou então é Pinterest, alguma coisa, você vai tirando referência e vai. Mas eu procuro sempre não... Então, com relação a cardápio, pela questão de venda e precificação, inclusive, eu indico pelo menos a cada 6 meses.
né? Eu acho que até o Pelo Thiago menos. faz isso. Pelo menos, no mínimo. É, Eu acho que o limite é 6 meses. deixa eu até falar meu ponto, sei que a pergunta foi pra ele, mas o forno que troca por estação, cardápio de verão, cardápio de inverno, cardápio de primavera, cardápio de... A Não, cada 3 meses... Aí é uma característica dele, né? Eu sei, eu acho que tipo, a ideia é tipo, realmente explorar bem o fio. Uhum. Só que, cara, às vezes tem coisas que eu adorei E não tá mais lá. não né? Ele consigo não tá mais lá. Eu acho que aí eu já falei isso pro Fio, não tem nenhum problema, eu já falei isso pra ele. Falei, cara, eu trocaria, como cliente, eu gosto de ter um pouquinho mais de estabilidade pra saber que aquilo lá vai estar lá daqui 6 meses quando eu voltar e provar. Isso quem faz muito bem, que é muito amiga minha, a chefe Anuki lá do Dona Pinha, de Santo Antônio do Pinhal. Já fui lá, incrível. Então, ela tem um cardápio meio fixo, mas ela tem os festivais dela. Festival do Pinhão, Festival da Cochofra. Aí é que ela vive o turismo da cidade, né? Ela Então, tem que fazer. aí eu acho que é legal. Tá. Você manter a zona de conforto do X-salada, mas você ter o negócio diferente sazonal, né? Eles têm lá no forno o pastrame, sempre vai estar. Sim. Né? As pizzas Também. base E vai aí- estar lá, a coxinha vai estar lá. E aí, respondendo a outra pergunta, algumas coisas eu trabalho um pouco na zona de conforto. Justamente porque eu sei que vai dar uma lucratividade legal, vai vender, vai agradar e é diferente. Entendeu? Como, por exemplo, esse burger Aquela combinação. da combinação do bacon caramelizado. Todos os lugares eu ponho. Que eu acho que aí vira até uma outra questão. Pode até virar uma assinatura. De a pessoa e, puta, o Felipe passou aqui. Aham. Entendeu? Então, É legal. É, É são legal linhas entender. diferentes. Não, te São perguntando linhas- porque é legal entender. Porque assim, eu trabalho igual o que eu considero como base para um cardápio tem que ter. Putz, vai ter alguns que, por exemplo, cheddar cremoso com bacon. Porra, já deu, né? Mas vende, tipo, vai ter que ter. Aí não chega a ser você botar o mesmo trabalho em outro lugar. Tipo, é o que a galera quer comer, né? O cara precisa ganhar dinheiro. Cebola crisp, molho barbecue, com bacon e cheddar. Tipo, é outro também que é clássico. Aham. Você consegue trabalhar em cima dele, variar, legal. Mas também é outro que eu sei que vai vender. Mesmo tipo, porque o cheddar cremoso com bacon, ele vai na batata também, aí você usa pra várias que a batata outras também vai ter com coisas. certeza em E todo a, lugar. E né? a batata, eu já tô mudando isso também. Aí eu já não tô colocando mais a Aí batata você vai no cheddar e bacon. requeijão com bacon e... Com bacon caramelizado. Isso eu fiz no Durobit lá no Ceará, vou fazer agora em Tapetininga, Aham. entendeu? Que aí é a mesma coisa, lembra quando a gente tava na discussão lá em Taubaté do mix de queijo que a gente tinha? Que a gente tinha na batata e tinha no hambúrguer. Sim. É a mesma. Eu pego. E a gente tentou até o hot dog, lembra? Aham. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. E dá pra Entendeu? variar. Porque, assim, pro Saulo lá, eu fiz no Saulo Stella. Stella Burger. O Stella, fiz seguindo a mesma proposta de um jeito diferente, que foi o hambúrguer e a batata carbonara, que foi um creme de parmesão com Provei isso bacon aí? e gema curada ralada em cima. Ah, eu lembro disso. Eu lembro. Tipo, continua da história do queijo cremoso com bacon, mas você traz Uma o outra... Uma outra sua proposta, linguagem, né? Uhum. Não, aí é interessantíssimo. Agora, por exemplo, o cara faz o cardápio, às vezes eu vejo, né? Aí tem o blend de costela, o blend tradicional, de 100, 150, o smash. Aí o cara tem pão brioche australiano com gergelim mesclado e com parmesão. E aí o cara tem o cheddar, o prato, o Gouda. É doideira isso aí, né? Ou tipo, mano, eu tenho que ter os meus produtos coringas aqui. Dá pra ter uma variedade de pão, variedade de queijo? Faz sentido isso? Não, eu não acho que não faz. Inclusive, assim, por exemplo, agora no de Tapetininga eu só vou pôr o de cheddar, o melt, vamos dizer assim, né? Que é o cebola caramelizada, cheddar e bacon, pra até dar uma rotatividade maior pro pão australiano, porque eu vou colocar mais uma combinação com pão australiano. E para realmente valer a pena ter um pão australiano, entendeu? Aham. Então, aí brioche trabalharia dominou, numa, né, cara? numa frente de no máximo 3 tipos de pão. Agora, carne, cara, é uma só, em gramaturas diferentes e olha lá. eu acho que o principal ponto é esse. Carne depende muito mais de você escolher um blend ideal Boa. e aí trabalhar só um. Ou então pode ser diferente, mas eu acho que sazonal. Igual fazer um smash de linguiça. Ah, legal. Beleza. Legal. Agora, mas você acha que, tipo, ter no mesmo cardápio o smash e o hambúrguer alto? Funciona. Eu vou fazer isso. Desde que, ao meu ver, você tem o seu hambúrguer alto é 160, o seu smash é 80. Isso.
só pra ficar fácil na operação. E é exatamente E você um consegue ponto trabalhar que preço, né? Exatamente um Boa. ponto que eu ia chegar. Porque, por exemplo, lá em Taubaté a gente fez isso na Ports. A gente colocou os dois conceitos, né? E dividido, né? Então, é a mesma carne, só a gramatura diferente. E agora, em Itapetininga, a gente vai fazer isso porque lá em Itapetininga não tem um burger referência tanto no alto quanto no smash. Então, meio que a gente vai introduzir de uma forma correta, tanto que daí eles vão... a gente fez um planejamento de daqui 2 meses a gente adquirir uma chapa que realmente vá fazer um smash legal, tal, no caso Vai da de Vulcan. Vulcan, com certeza. e aí a gente explorar o smash também, mas vai ser exatamente isso, 160 o burger alto, 2 smash de 80, porque daí a precificação é a mesma, ele só Boa. escolhe. Boa, E eu lembro disso do Rolly. O Rolly chegou uma época que fazia isso. E eu peguei Quando de ele ainda referência e eu achei legal. Eles faziam um smash, eles tinham chapa ainda. Sim. Eu acho legal do Smash que você consegue trabalhar, por exemplo, a mesma coisa que você falou com uma carne de 80. Aí você tem um produto mais barato de entrada. Aham. E às vezes a gente entender o público e principalmente o local. Putz, já fiz consultoria em bastante lugar. Tipo, semana retrasada eu tava no interior do Pará. Ih, caraca. Então, tipo, você tem que entender o poder de compra é diferente em cada lugar. Então não adianta eu trabalhar só com produto mais caro. Claro. Sim. Então, tipo, Com tem que certeza. ter... Isso cara, você pega o pão com carne do Pedro, que tá no bairro mais caro de São Paulo, e faz lá o cheeseburger e o x-bacon a menos de R$30, né? Acho que ainda tá a menos de R$30. Acho que é 30 e 28 pão com carne, né? Que é o pão e carne. Aham. Só que é um treco de 180, 180 é grande. gramas. parrudo. Ele é um estilo. É o conceito dele ter o cheeseburger e o x-bacon, o x-salada, né? E aí o resto agora ele tá criando uma coisa ou outra. E você pega o Holy Burger. Mas é o legal que a gente tava falando antes. Até É. o Pedro, que tá consolidado no mercado, 8 anos, marca dele fortíssima. E ele tá vendo a necessidade de colocar Criar mais coisas coisa novas. diferente ao É longo do verdade. tempo. Isso é Esse é o perceptível. ponto do mercado. Tô falando que, tipo, vai mudando e a galera vai voltando pra fazer o diferente. E é o mais legal, tipo, a gente começou a falar antes, não chegou a um ponto. Assim, nos Estados Unidos, cara, até a tendência de mercado é bem diferente, cara. Porque agora que a gente foi pra lá, hamburgueria é quase nenhuma, é muito pouco. Mesmo? É mesmo? diner. Muito diner com E tem um 2, hambúrguer no 3 cardápio. burger Isso. foda, legal. Hamburgueria, cara, a maioria é rede ou é rede local. Tipo assim, tem o Super Dupper em São Francisco. Uhum. Baita burger legal. Mas também, 5, 6 lojas em São Francisco E e só lá. Tipo, Cara, uma micro rede. Mas se você me perguntar, e toda vez que me perguntar, por que você não abre uma hamburgueria? Ou você pensou em abrir uma hamburgueria? Eu falo assim, cara, se um dia realmente eu parar de fazer o que eu tô fazendo sei lá, der na telha de abrir um negócio para vender comida, eu abriria um restaurante que teria um hambúrguer. super hambúrguer. Mas eu acho que eu não ficaria preso apenas a fazer hambúrguer. Eu aposto muito nessa... Posso estar falando um negócio que a galera vai ficar puta, mas Mas é real pra mim. Eu aposto muito nessa proposta, assim, pra um futuro, cara, porque chega um ponto que satura. E, assim, a experiência, no geral, lá, é o diner com atendimento, com não sei o quê, com o hambúrguer bom, mas tem proposta de produto pra mais gente, né? O Mineta, O Mineta. que pra mim fez o melhor hambúrguer que eu comi lá, tirando, tinha o... E o Mineta é o estilo forno, né? Total. Total, né? Inclusive pelo preço. Mas é total estilo forno, isso mesmo. Eu fui no Hard Time Sundays, né, do Zurita, lá no Brooklyn mesmo, que é um lugar que fez um hambúrguer incrível, e depois pra mim foi o Mineta. E tinha um lugar chamado Five Napkins. Five Napkins, famoso. É uma rede, né? Tem umas 2, 3 lojas lá. E Em tem Nova fora, York. tem Chicago também, se não me engano. Que eles fazem hambúrguer, é só hambúrguer mesmo, né? É. Até onde eu sei. Eu acho que a só gente hambúrguer. devia migrar pra Europa, porque a Europa não tem hamburgueria. É muito difícil. Quê? Nos lugares que eu fui, inclusive, eu É fui mesmo? muito pro leste e norte europeu. Cara, não tem. Não tem. Um burger bom, relativamente, que eu comi foi em Southampton. Mas tem lugares, talvez não tenha Cara, qualidade, é isso? Mas a Inglaterra tem mas, bastante. Nos lugares, assim, que realmente eu explorei, tipo, Dinamarca ali, Estônia, Noruega, na verdade eu fui mais pra Southampton, né?
Cara, eu não achava. Era muito Caramba. difícil. Eu Eu vi- comi um... Cidades menores é Na bem complicado. Espanha Eu o comi- negócio tá estourado, fato. A gente em percebe Barcelona eu pelo- acabei pelo comendo China. Five Guys. Eu comi Five Barcelona tem Guys. Five Guys. Tem do lado da Basílica. Você acha que a gente vai passar sem ter Five Guys e Shake Shack aqui, mano? Aí eu sou meio polêmico. Eu não gosto de Five Guys. Acho, Eita porra! eu acho Eu achei pelo, normal. pelo preço, Pelo eu acho preço, bem. Eu paguei caro. Mas é que você foi É enfático. caro. Não gosto, não Barcelona- gosto. Pelo custo-benefício, eu acho bem fraquinho. Barcelona tava 15 euros, cara. Eu vou falar, tipo, O Shake Shack é ótimo. eu não sou um grande fã de nenhum dos dois, tá? Sim. Nossa, eu sou... Mas eu comi ok no Five Guys e comi ok no Shake Shack. Tipo, eu entendo. Inclusive, eu fui fast numa food hamburgueria em Southampton, melhorzinho. no shopping, que era uma hamburgueria especificamente, e eles não faziam hambúrguer mal passado. Olha. Pode fazer mal passado? Não, não faz. McDonald's. Pede mal E- passado no McDonald's. Vai. E não é barato, mas pela característica da cidade, não pela nossa referência. Aham. Eu paguei num x-salada bacon 15 libras. Só o Ixi, Maria. x-salada. Eu acho que o Quase 100 incrível reais. do Shake Shack do Five Guys, principalmente, é a operação dos caras é bagulho bizarro. Isso é Porque incrível. Os caras conseguem trabalhar com carne fresca em É, sei lá quantos países. isso é bizarro. Isso é e levar o mesmo produto. É Uhum. o mesmo produto com ingrediente fresco, que é complicado. Porque congelado você faz tudo no lugar e Sim. manda. Eu até contei lá no Isso Fast aí é um Food case do mesmo. André que na viagem eu me propus a comer o maior número de McDonald's, né? No mundo. Eu acho que já deu mais quase 24, se eu não me engano. 24 países. 24 países que eu comi McDonald's. E e daí todo mundo me perguntou, é igual? Eu falei, o Big Mac, de uma certa forma, eu sempre comi Big Mac. Mas a experiência de alguns países é diferente. A experiência questão do McDonald's nos Estados Unidos McDonald's. é meio ruim. Tá cada vez mais pobre. que inclusive Assim, de opção, não tem nada. e Agora, na aqui no Europa- Brasil é. E Eu na, acho do e na caralho o Europa tá McDonald's. melhorando. Na Europa tá mais ou menos isso que tá Aham. acontecendo no Brasil. Questão de atendimento, tem algumas combinações diferentes. Eu comi, por exemplo, jalapeño com cheddar recheado na Dinamarca. Comi, inclusive, foi a minha maior experiência de Big Mac, de McDonald's na vida que eu tive, foi em Visby, na Suécia. Que eu comi lá um Big Mac, daí tinha o nuggets com chili, e uma batata com maionese trufada e parmesão no McDonald's. Porra, é diferente então. E não tava Mas caro. Mas o na Mac Bélgica aqui tem no macarrão, Brasil. pô. Mas o Mac aqui no Brasil em ele é bem eu diferentão Tinha também. falafel em Israel, eu vi algumas coisas É. diferentes. Mas dentro do contexto, né? Inclusive, dentro de um contexto, aqui o cheddar, o nosso amor do brasileiro pelo cheddar, pelo cheddar cremoso, laranja, processado, vem do cheddar McMelt, que é uma criação do McDonald's para o brasileiro. Brasil. Inclusive, uma das Né? piores experiências de McDonald's que eu tive, no quesito geral, principalmente de qualidade de hambúrguer, foi no McMill da Paulista. É mesmo? recentemente. Tava zoadaço. Cara, eu... Frio. Só pra encerrar, que já ruim. tá passando bastante nosso tempo agora que eu vi. A gente começou a falar de várias coisas. Eu tenho meus McDonald's preferidos. Não tem como, a gente sabe disso. O McDonald's da Avenida Angélica, aquele lá, eu sempre me dei muito mal. Aí agora eu mudei aqui perto, tô morando aqui, e o McDonald's da Avenida Aclimação é impecável. Os caras mandam muito bem. Então, ó, fica a dica. O McDonald's da Avenida Aclimação, parabéns pra vocês, mandando muito bem. O McDonald's da Pan-Americana também manda muito bem. bom lá. Os caras são, eu sei porque o presidente morava ali perto. Então eles ficavam sempre espertos, porque o presidente morava Vai que ali. aparece E o Henrique ali. Schaumann também nunca decepcionou. Agora o né? da Angélica, rapaziada, ó, tô de olho em vocês. Galera, porra, tinha muito mais assunto aí pra gente sair falando. Então tentamos desvendar aí e a gente percebeu que, na verdade, não tem uma fórmula. É isso, né? Não existe uma fórmula. E não Existe teve uma polêmica, proposta, né? Não teve, Não não teve teve. polêmica. Não teve, mas é bom. Ah. Teve só informação. Isso que- Isso aí. Eu acho que talvez a única coisa que seja regra pra quem vai criar um cardápio, prova, come. Sim. Come E tem pra uma cacete, proposta bem veja. definida. Não, que é não legal. precisa saber fazer, mas tem que saber comer e saber o que realmente tá querendo. E ali, saber né? o que quer. Né? Boa. Eu acho que é Saber o o que principal. Porque é difícil você vender algo que você não acredita. Então, eu acho que o segredo de qualquer cardápio, de qualquer negócio, é a alma. Um negócio com alma dificilmente vai
dar errado. Boa. E aproveitando o gancho nisso daí, exatamente isso, eu fui no Sexab do Bruno Stipe recentemente, Uhum. e ele tava falando justamente com um cliente justamente disso, que chegaram pra ele e falaram, quero que você dê uma consultoria, eu quero um restaurante igual ao seu. Ele falou, você não vai ter, porque é a receita da minha família. E você Agora, nem deve ter. se você quer, pega a receita da sua avó e a gente vai fazer. Aham. É o que ele acabou de falar, exatamente Boa. isso. Entendeu? Com essas frases maravilhosas, épicas, encerramos aqui esse podcast. Queria só que vocês dessem... Aí pode olhar direto naquela câmera ali. Uma palavrinha pra galera, onde que encontra vocês, se quiser contratar qualquer coisa, manda ali. Me segue lá, Ramosil no Instagram, chama na DM, a gente troca uma ideia, E aí? é nóis. Boa. E o meu chefe Luiz Felipe Almeida, no Instagram também, só mandar mensagem lá que tamo lá. Boa. Rapaziada, muito obrigado. Sensacional. E pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva em todos os nossos canais. Um abraço, até a próxima. Valeu!